Se você se interessa por fundos imobiliários, esse vídeo é para você. Nele eu vou falar os 10 tipos de fundos imobiliários que existem e também vou revelar qual o tipo de fundo imobiliário que eu menos gosto. Logo, um tipo de fundo imobiliário que eu mantenho longe da minha carteira. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Quando as pessoas descobrem os fundos imobiliários, logo elas se apaixonam, por causa de várias características que esse tipo de investimento oferece. Mas, muitas vezes, essas pessoas ficam perdidas porque existe uma variedade muito grande de fundos imobiliários na bolsa. Algo aí próximo dos 200, se é que já não passou disso. Se você não sabe exatamente o que são fundos imobiliários, a gente já fez vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards, você pode ir lá e assistir com calma depois. Ao meu ver, a melhor forma de investir em fundos imobiliários é você entender os tipos de fundos imobiliários, cada tipo, quais as vantagens, as desvantagens. Depois que você entendeu quais os tipos de fundos imobiliários mais te atraem, dentro de cada um desses tipos você vai ali escolher quais fundos imobiliários você vai selecionar, ou seja, como você vai se posicionar dentro de cada um desses tipos de FII que você escolheu. Mas quais os tipos de fundos imobiliários? Para facilitar o seu entendimento, eu dividi eles em 10 tipos. Vou ler aqui para vocês. FIIs de agências bancárias, de desenvolvimento, educacionais, escritórios e lajes corporativas, fundos de fundos, os chamados aí FOFs, fundos de hospitais, fundos de hotéis, fundos de logística ou industriais, fundos de papel e os fundos de shopping. Esses são basicamente os 10 tipos de fundos imobiliários que existem. Listinha grande, né? Então, para facilitar a sua vida, a gente começa aqui hoje uma série sobre os tipos de fundos imobiliários. Nosso objetivo é falar quais as características que marcam esse tipo de fundo imobiliário, cada tipo, falar as vantagens e as desvantagens. A gente vai conduzir essa série da seguinte forma. Eu ordenei os tipos de fundo imobiliário conforme a minha preferência, quais FIIs eu prefiro mais, quais FIIs eu prefiro menos e quais eu não gosto ou detesto. Eu ordenei eles de 1 a 10, de forma que o 1 eu gosto mais, o 2 eu também gosto, mas gosto menos que o 1, de forma que o 10º é o que eu menos gosto ou não gosto. A gente vai começar no vídeo de hoje falando sobre o FII de 10ª posição, que é um FII que eu não gosto. Antes de você saber qual é, já deixa aí o seu like nesse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer e atingir mais pessoas. Então, qual tipo de FII você acha que eu menos gosto? Ou, na verdade, mantenho longe da minha carteira? O tipo de FII que eu deixei na 10ª posição são os FIIs de desenvolvimento. Os FIIs de desenvolvimento não têm foco em renda, como os outros tipos de FII, ou seja, aqueles aluguéis que são distribuídos mensalmente. De forma resumida, a gente pode dizer que esses FIIs basicamente compram terrenos, constroem algum tipo de empreendimento e vendem. Mas construir o quê? Construir residências, condomínios, prédios e até cemitérios. Isso mesmo, cemitérios. Logo, a receita desse tipo de FII vem das vendas desses empreendimentos. Esses FIIs cuidam de projetos do início até o seu final. Mas o que eu quero dizer com esse do início até o final? É literalmente do início. Ou seja, eles fazem ali todo o estudo de viabilidade econômica do projeto, se vale a pena ou não, quanto vai ganhar com isso ou não vai. Depois partem aí para uma parte de detalhamento do projeto, o que vai ser exatamente feito. Conduzem aí toda a parte de
licenciamento junto aos órgãos ambientais e prefeituras, contratam as construtoras, acompanham a construção e depois da obra construída, vendem. Só por essa descrição já fica claro que esse tipo de FII apresenta um maior risco. Isso porque qualquer desvio em qualquer uma dessas fases que eu citei podem colocar o projeto, qualquer tipo de lucro, à ruína, ou seja, colocar o projeto no prejuízo. E esse risco maior que eu estou falando se alinha a um fato, que é esse tipo de FII, os FIIs de desenvolvimento, são uma categoria de FII que tem vários fundos imobiliários aí dentro que exigem que os cotistas desses fundos sejam investidores qualificados. E se você não sabe o que é um investidor qualificado, é um investidor que comprova formalmente qualificação no mercado financeiro, mostrando aí que tem um conhecimento maior para investir nesse tipo de FII, ou que tenha mais de 1 milhão investidos no mercado financeiro. O que eu quero dizer é que esse tipo de FII, FIIs de desenvolvimento, na lista de possíveis FIIs dessa categoria, você tem vários deles que só investidores qualificados podem investir. Isso já mostra que esse tipo de FII tem um risco a mais do que os outros. Como eu disse que o ganha-pão desse tipo de FII está ali ligado às vendas dos empreendimentos que eles fazem, isso faz com que esse tipo de fundo imobiliário não pague aluguéis mensais iguais os outros fundos imobiliários. Esses fundos, no geral, vão pagar rendimento, ou seja, os aluguéis, que a gente costuma chamar, no momento das vendas dos empreendimentos, ou seja, no fim dos projetos que ele executa. Logo, na maior parte do tempo, em um projeto dentro de um fundo de desenvolvimento, o fundo acaba lidando só com a saída de dinheiro. Talvez já tenha ficado claro para você por que eu mantenho esses FIIs longe da minha carteira. Quem já mexeu com obra ou já fez aí uma pequena reforma em casa, talvez, tenha noção do quanto é difícil você manter uma obra dentro do orçamento estimado e também dos prazos estimados. Fato esse que mostra que manter esse tipo de fundo lucrativo ao longo do tempo é muito complexo. Exige aí uma altíssima capacidade de gestão. Talvez, frente a essa minha argumentação, já tenha ficado claro porque eu não invisto nesse tipo de fundo imobiliário. Porque se for para investir no setor de construção, propriamente aí no setor de incorporação, eu tenho empresas ali na bolsa onde eu posso recorrer a esse tipo de investimento. Mas isso é minha opinião pessoal e você tem que entender e se posicionar e fazer aí o que você considera que seja mais correto. Você deve fazer o quê? Entender cada setor. E às vezes dentro de cada um desses tipos, a sua ordem de preferência não vai ser igual à minha. Talvez os FIIs de desenvolvimento, na sua opinião, são os primeiros. E aí, cabe a você saber o que você quer da sua vida e da sua carteira. Mas para mim, eles são o 10º. Então, pessoal, é isso que eu tinha para esse vídeo. Mostrar os tipos de fundo imobiliário que existem, basicamente aí os 10, e também começar a falar de cada um desses tipos de fundo imobiliário, começando aí pelo meu 10ª posição, que é um tipo de fundo imobiliário de desenvolvimento que, na minha opção pessoal, mantenho longe da minha carteira. No próximo vídeo a gente vai falar do FII de posição número 9, que também é um tipo de FII que eu não gosto muito e não invisto. Depois a gente vai evoluindo, vai falar de alguns FIIs que eu considero sim na hora de investir e depois aí de um pelotão de talvez de 4 tipos de FII, que são os FIIs que eu mais gosto e ensino também para os meus alunos. Então, fica aqui um grande abraço, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal nesse botão vermelho, segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook. Fica aí um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!